Fala turminha, é um prazer ter vocês aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre divisão. Muito bem, turma, então vamos começar com 8 laranjas. Nós vamos pegar essas 8 laranjas e vamos dividir para Pedro e também para Júlia. Se nós temos 8 laranjas e nós vamos dividir para 2 crianças, então a nossa divisão é 8 por 2. E como esses números são baixos, nós conseguimos fazer mentalmente esse cálculo. Porém, nem sempre os números vão ser tão baixos e nós vamos precisar utilizar o método da chave. Muito bem, vamos fazer essa divisão. Nós vamos pegar a primeira laranja e vamos dar para Pedro. A segunda laranja nós vamos dar para Júlia. A terceira laranja para Pedro. A quarta laranja para Júlia. A quinta laranja para Pedro. A sexta laranja para a Júlia, a sétima laranja para o Pedro e, finalmente, a última laranja para a Júlia. Percebam que nós criamos aqui 2 grupos contendo 4 laranjas, pois nós distribuímos 4 laranjas para o Pedro e também 4 laranjas para a Júlia. Portanto, o resultado da nossa divisão, 8 dividido por 2, é igual a 4, pois cada uma dessas crianças vai receber 4 laranjas. E se nós fizermos a multiplicação 2 vezes o número 4, nós teremos como resultado justamente o total de laranjas, que é 8, percebendo assim que a divisão é a operação matemática inversa à multiplicação. Muito bem, agora vamos resolver algumas operações de divisão utilizando o método da chave. Muito bem, então a nossa primeira divisão será 45 dividido por 5. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é observar o primeiro algarismo do nosso dividendo, que é o número 45. O primeiro algarismo do nosso dividendo é o número 4 e nós precisamos nos perguntar se este número 4 ele é maior, menor ou igual ao nosso divisor, que é o número 5. E observando estes dois números, nós percebemos que o número 4 ele é menor do que o nosso divisor. Portanto, nós entendemos que nós não conseguimos fazer esta divisão com apenas este algarismo. Sempre que isso acontecer, nós vamos precisar também utilizar o outro algarismo, que no caso é o número 5. Então agora nós temos o número 45. O número 45 é bem maior do que o número 5. Portanto, nós conseguimos fazer esta divisão. E já que nós conseguimos fazer essa divisão e nós também sabemos que a divisão é a operação inversa à multiplicação, nós vamos precisar procurar na tabuada do nosso divisor, que é o número 5, qual número que, multiplicado por ele, por 5, vai ser justamente igual a 45. Esse número que nós encontrarmos, nós vamos precisar colocar no nosso quociente. Muito bem, então, observando a tabuada do número 5, nós vemos que o número que multiplicado por 5 vai ser igual a 45 é justamente o número 9, pois 5 vezes 9 é igual ao nosso dividendo, que é 45. Então, nós encontramos esse número e este número é o número 9. Portanto, nós vamos colocá-lo embaixo do nosso divisor, no nosso quociente. E o resultado desta multiplicação, 5 vezes 9, nós vamos colocar abaixo do nosso divisor. O resultado, como nós já vimos, é 45. Fazendo esta subtração, 45 menos 45, nós vamos ter o resultado que é 0. Portanto, o resto dessa nossa divisão é igual a 0. Nós temos uma divisão exata e, portanto, nós encerramos a nossa conta e o resultado dela é 9. Portanto, se nós tivermos 45 balas para nós dividirmos para 5 crianças, cada uma dessas crianças vai receber 9 balas. E, turma, é muito importante nós percebermos a relação que existe entre a multiplicação e a divisão, pois algumas divisões ficam bem fáceis de se fazer quando nós sabemos essa relação.
Percebam que o número 45 ele se encontra na tabuada do número 5. Portanto, se ele existe nessa tabuada, é bem simples nós encontrarmos o resultado dessa divisão, que no caso é o número 9. Muito bem, agora vamos fazer uma outra divisão. A nossa próxima divisão é 72 dividido por 8. Muito bem, utilizando o conhecimento que nós acabamos de ter, nós podemos perceber que o nosso dividendo é o número 72 e o nosso divisor é o número 8. Nós podemos nos perguntar, o número 72 se encontra na tabuada do número 8? Se sim, fica muito fácil nós resolvermos essa divisão. E se nós pararmos para observar, nós veremos que o número 72 se encontra na tabuada do número 8. Então fica muito fácil nós resolvermos essa divisão, pois basta nós vermos qual número que, multiplicado por 8, vai ser justamente igual a 72. E observando a tabuada, nós vemos que é o número 9. Pois o número 8 multiplicado pelo número 9 vai ter como resultado justamente o número 72. E dessa forma nós conseguimos fazer de forma muito simples e rápida esta divisão. Muito simples, né, turma? Agora é com vocês. Bons estudos e até a próxima aula. Até lá!